Boa tarde, Agradecer mais uma vez o convite do Cine Justiça. E eu, como estudioso da dívida pública, eu queria ampliar o debate sobre a questão da reforma da Previdência. Porque nós temos feito um debate colocando a Previdência como um dos principais elementos, e em discussão na sociedade brasileira, mas existem elementos anteriores que podem nos surpreender do cenário que apresenta no mundo financiarizado. Pode passar para mim, por favor. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: nós estamos sendo convencidos, a sociedade está sendo convencida de cenários de destruições econômica, financeira, ambiental, política, ética, moral. E do outro lado nós temos o Brasil real. É o Brasil do nióbio, do ferro, do petróleo. Então, a nona economia do mundo que está destruída, que eles falam, existe do lado de cá o mundo real que mostra ao contrário, que o país é um país rico. E nós população, na sua grande maioria, acreditamos no cenário. Cenário é uma coisa que a Rede Globo faz muito bem. É uma coisa que pode vir a acontecer ou não. Se eu chegar para vocês falar aqui, vai ter um cenário que em 2060 a Terra vai aquecer meio grau. Pode vir a acontecer ou não, mas eu e nós todos como população podemos ter atitudes que não permitam que isso aconteça. Por isso é um cenário, uma coisa que pode vir a acontecer ou não. Pode passar. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que discutir: se o país está quebrado, como é que o país consegue pagar 1 trilhão para a dívida pública? Um país quebrado não conseguiria fazer isso. Vocês sabem quanto significa 1 trilhão diariamente, dividido por 365 dias? Significa que nós estamos pagando diariamente o sistema financeiro 2,9 bilhões. Me mostra qual é a corrupção que vocês olham aí no cenário, na televisão, na grande mídia, que paga 2 bilhões por dia. Isso aqui é um orçamento executado. E esse cenário aqui é importante porque aqui a gente consegue descobrir para onde é que caminha o projeto financeiro ultra neoliberal. Nós temos aqui do lado daquele quadro verde ali, 15 itens do Estado brasileiro. 15. Ciência, tecnologia, cultura, saneamento básico, agricultura, transporte, etc. 15 itens somados dá 1,94% do orçamento geral da União de 2018. 1,94%, 15 itens do orçamento da União. E do lado de cá, nós temos o orçamento geral, que é dividido em duas partes. Isso aqui é uma coisa importante a gente entender, porque é o seguinte: a emenda 95, que foi a emenda do teto, ela colocou um teto por 20 anos no orçamento primário da União. O orçamento da União é dividido em duas partes. Aquela colorida todinha do lado de cá é o orçamento primário, onde está o Estado brasileiro verdadeiramente. E a parte amarela é o orçamento financeiro, é a dívida pública. Então, a emenda 95 ela falou o seguinte: vocês vão ter um teto por 20 anos no orçamento primário da União, mas em compensação ela falou que o orçamento não primário, que é a dívida pública, está liberado por 20 anos também, para aumentar quanto quiser. Tanto é que, se vocês pegarem a lei orçamentária de 2019, que chama-se LOA, que já foi aprovada no Congresso Nacional, aquele 1 trilhão e 65 vai aumentar para 1 trilhão e 423. Um país que está quebrado vai aumentar em quase 400 bilhões de pagamento para a dívida pública. Não sei que um país quebrado consegue fazer isso, mas vamos lá. Pode passar, por favor. Isso aqui é um cenário que eu acho que a gente tem que entender que tudo que está acontecendo hoje existe historicamente coisas que aconteceram que a gente precisa entender. O projeto não é de governo A ou de governo B, o projeto é de todos os governos que passaram, cada um fez a sua parte. Aqui tem elementos importantes para a gente poder entender. O primeiro deles, que é o cenário, na realidade, é quando acaba a paridade dólar-ouro. Essa paridade foi criada em 1945 na Conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos, e ela dizia que para você ter dólar, você precisava ter uma quantidade de ouro como referência. Isso foi feito lá em 45 e acaba em nos anos 70, 74, governo Nixon. Isso aqui é um elemento importante para a gente entender para onde é que nós estamos caminhando com o projeto financeiro
E por que as contas de reforma estão acontecendo na velocidade que estão acontecendo? Quando eles quebraram essa paridade, os Estados Unidos passou a emitir dinheiro à vontade, dólar, porque ele não precisava mais de nenhuma referência. O dólar já era uma moeda comercial no mundo, e aí eles podiam emitir à vontade, e fizeram isso. Só que esse dinheiro, essa emissão, essa liquidez de dólar no mercado precisava ser emprestados. E quando eles começaram a emprestar para os países pobres, inclusive para o Brasil, existia uma ilegalidade internacional. Qual é a primeira delas? A primeira ilegalidade é que os juros eram flutuantes, e a Conferência de Viena, a Convenção de Viena, na realidade, ela diz que os juros têm que ser fixos, não pode ser flutuante. Então os juros que eram de 4, 5% baixos, ele passou para 20% nos anos 80. E ao mesmo tempo, os governos que pegaram emprestado foram os governos que tinham uma carência muito grande. Então quem pegou emprestado não era o que ia pagar. Aí nós vamos entender o milagre econômico dos anos 70. Tudo isso está conectado para você entender o que está acontecendo com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a pseudo-reforma tributária que eles estão colocando, que nós estamos achando que é importante, e mas não a que eles estão colocando, a que nós queremos. Nós temos ali um outro elemento importante, de várias ilegalidades que foi levantada pela CPI da dívida. A CPI da dívida aconteceu no Congresso Nacional entre 2009 e 2010. Grande maioria das pessoas não sabe o que aconteceu, sabe por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos a CPI do Carlinho Cachoeira. Vocês lembram disso? Ficou mais de um ano na mídia e abafou essa CPI aqui. E essa CPI aqui levantou as várias ilegalidades, mostrando como é que a dívida pública ela é gerada sem ser dívida pública. Nós temos outros elementos aqui no Rio de Janeiro, que aí nós temos a década de 90, nós temos a chamada, na década de 80, a década perdida, onde os juros crescem absurdamente e você tem a crise da dívida. E na década de 90, nós temos alguns elementos importantes para a gente entender que Cabral e Pezão roubaram, mas eles sozinhos não levaram o estado de calamidade do estado do Rio de Janeiro. Tem história. Primeira história. Na década de 90, quando houve as privatizações do Fernando Henrique, ele criou uma lei que até hoje vigora, uma lei complementar, que é a Lei Complementar 87, chamada Lei Candir, que transformou o Brasil na economia primária, legalmente, porque o Brasil sempre foi uma economia primária, mas agora na lei. E o que significava isso? Significava que os produtos primários semi-elaborados, eles estariam isentos de ICMS. Qual é a maior fonte de arrecadação dos estados? ICMS. Sabe o que significou isso para o Rio de Janeiro? Entre 99 e 2016, cerca de 60 bilhões que deveriam ser repostos pela União para o Estado. 60 bilhões. Cabral e Pezão roubaram quanto? Eu sei que não chegou nem muito próximo disso. Não chegou nem a 1% disso. Pouco mais de 1% talvez. Nós temos um outro elemento que é importante, que é chamado título de Blade. Vocês se lembram que a política do Fernando Henrique era crescer a exportação. E como é que faria isso? Ele fez exatamente a Lei Candir. E nesse mesmo período, Blade, que era o secretário de Tesouro americano, ele criou uma engenharia que foi aplicada em mais de 20 países, inclusive no Brasil, pegando títulos de bancos totalmente desvalorizados e passando a valorizar pelo valor de face. Exemplo, um título que tinha valor de face de R$100, por exemplo, e no mercado ele valia 10 ou não valia nada, ele foi valorizado para o seu valor de face de novo, foi transformado em títulos Blade, e esses títulos Blade foram transformados em títulos globais, e foram as moedas utilizadas para a compra das nossas estatais subvalorizadas. Significa que nunca entrou dinheiro no país pelas privatizações de Fernando Henrique. E não entrou em dinheiro em muitos outros privatizações daí para frente. Para trás também. Isso é uma coisa importante. Tem outro elemento importante que diz respeito, que vocês são servidores estaduais. Tem um contrato da Caixa Econômica, no governo do Marcelo Alencar, 1996, o Estado do Rio de Janeiro não tinha uma situação financeira não tão dramática, mas difícil. Não tinha dinheiro para pagar 13º servidores públicos de 95, e ele vai à Caixa Econômica, pega emprestado 2 linhas de crédito. Uma linha de crédito para fazer pagamento de 13º de 95, de 120 milhões, e uma outra linha de crédito de 60 milhões para fazer PDV, demissão voluntária, que era uma imposição da FMI. Nessas 2 linhas de crédito, esse empréstimo de 180 milhões, não é bi, não é mi,
vieram carregados 44 condicionantes. E eu estou falando de empréstimo com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal impôs ao Estado do Rio de Janeiro, em 1996, 44 condicionantes. Aí vocês vão lembrar que Banerj, Rio Gás, Rio Luz, Codert, a concessão do metrô, tudo isso veio nesse contrato de empréstimo de 180 milhões. Isso é uma coisa importante que a gente precisa saber para você entender como é que o Estado do Rio de Janeiro chega à situação que está, né? E tem aquela outra lei ali embaixo, que é a lei que renegocia a dívida dos Estados, a lei 9496, que vigora até hoje. É a lei que está aí fazendo um plano de recuperação fiscal, né? Junto com a lei complementar 159. No Estado do Rio de Janeiro, poucos trabalhadores discutem as leis complementares que foram aplicadas, e no Estado de modo geral, pode passar. A lei 9496 de 97, ela refinanciou a dívida do Estado somado, todos os Estados brasileiros somados, dava 112 bilhões. Isso foi em 97. Agora, nós tivemos o plano de recuperação fiscal. Nesse período, até agora, nós pagamos 400 bilhões e devemos 540. E pegamos 112. E tem um plano de recuperação que diz que é plano de recuperação. Na verdade, é uma moratória de uma lei que é muita ilegalidade, que esse plano de recuperação diz o seguinte: consolidar o saldo devedor da lei 9496. E aí dentro tem várias ilegalidades e agora passou a ser coisa legal. Então nós estamos falando de uma dívida de 540 bilhões. No caso do Estado do Rio de Janeiro, essa dívida inicialmente era de 15 bilhões, o Estado deu 2 bilhões e 300, mais ou menos, de entrada no ato. Ficou devendo 13 bilhões um pouquinho, pagamos 30 e devemos 67. Isso é só com a União. Se eles vão tomar a situação de endividamento do setor financeiro público e privado, nós chegamos a 108 bilhões no Rio de Janeiro. Isso aí é a situação atual, né? Juros elevados, porque algumas pessoas podem falar assim: mas juro, a taxa Selic baixou 6,5%. Está baixa, mas os títulos da dívida não são vendidos só a taxa Selic, são vendidos até mais. Eu pego os dados e mostro que alguns títulos estão sendo vendidos a 7, 8, 9%, acima da taxa Selic. Né? E com juros muito alto, que é 6,5%, com a inflação baixa, o juro real é bastante significativo para o ganho de capital rentista. Congelamento salarial que eles estão colocando para a gente, porque todo mundo fica pensando assim: por que o sindicato não consegue aumento salarial em 2019, 2020? Porque nós temos a emenda 95. Você lembra que ela falou o seguinte: vamos ficar com teto salarial por no mínimo 10 anos. Está lá escrito, 10 anos significa 2026. Toda vez que a gente vai, eu sou do sindicato do IBGE, que a gente vai negociar com o governo alguma questão salarial, o governo fala: eu até quero fazer, mas tem a PEC 95 que impede, a emenda constitucional 95 na idade. E aí eu não posso dar aumento para vocês, que eu estou impedido. Pode passar. Retrode só um pouquinho aqui naquele gráfico ali. Aí, aqui, vocês escutaram agora hoje, esses dias aí, a questão da regra de ouro. Isso é uma coisa muito importante. O governo está querendo autorização do Congresso Nacional para fazer uma emissão de títulos no valor de 270, 280 bilhões para poder ter caixa. Por que eles estão querendo fazer isso? Você sabe por quê? Porque é o seguinte: naquele lado amarelo, você tem uma puta inconstitucionalidade. Qual é? Ali, no setor financeiro do Estado, tem o artigo 167 da Constituição, que é a chamada regra de ouro. O que o artigo 167 da Constituição diz? Ele diz o seguinte: que eu não posso emitir títulos para despesas correntes. Então, juros é despesa corrente. Eu só posso emitir títulos públicos para despesa de capital com autorização do Congresso Nacional. Então, como o Brasil não está conseguindo pagar os juros consolidados pelo Banco Central, ele vai ao Congresso, ou ele pega a parte daquilo que é juros e transforma em amortização, e vai ao Congresso e agora está tentando pedir uma autorização para a emissão desses títulos aí para aumentar o caixa do governo, né? Então essa é uma coisa grave que está acontecendo. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui, você poderia esclarecer só para a gente a diferença de despesa para capital com a despesa corrente que as pessoas estão falando? Sim, despesa de capital, despesa corrente é, por exemplo, o setor público.
O gasto com o servidor público é despesa corrente. Então, o governo que está de vocês aqui no estado, que se tivesse pudesse gastar com despesa corrente, ele poderia, no caso, pedir ao governo federal para investir dinheiro, né, e para poder pagar o gasto com os servidores, né? Mas como isso não pode, porque a Constituição não permite, e aí só permite despesa de capital, aí Que é o custo da dívida pública? não, que os juros é o custo da dívida pública, mas ela é despesa corrente. Sim. A amortização, que é uma outra parte da dívida, é despesa de capital. Aí eu posso emitir título. Então o que acontece? Aí a gente vai entender por que a nossa dívida não cresce, não diminui, só cresce. Porque na realidade não tem amortização. Você pega uns juros, eu vou mostrar isso mais na frente no gráfico. Você pega uns juros que você não consegue pagar, e como eu não posso emitir títulos, eu transformo em amortização. Por que é amortizado? É pagado principal. Então, se você pagasse, por exemplo, ano passado, nós amortizamos 783 bilhões. E a dívida em 2 anos aumentou quase 800. Como é que pode? Nos últimos 4 anos, nós amortizamos mais de 3 trilhões. E a dívida é 5.400. Então, não existe amortização. Existe uma camuflagem que vai ter efeito todo. Pode passar, por favor. Aqui tem umas situações que é um arcabouço jurídico que nós temos que discutir. Porque nós estamos discutindo reforma da Previdência no Estado que nós conhecemos. O Estado que nós conhecemos acabou. Eu trabalho no IBGE, o IBGE está pedindo concurso público, não tem concurso público. Se não tem concurso público, o IBGE, eu acredito que não vai acabar, mas vai ter que continuar existindo. Como é que vai existir se não tiver concurso público? Talvez uma terceirização e tal. Então você tem vários elementos que que independe da reforma da Previdência, coisas que já são aprovadas. Por isso eu estou falando que a gente tem que discutir o passado também, para entender o futuro, porque senão você não entende, parece que o culpado é só um governo. Primeira coisa, nós servidores públicos federais já temos um problema independente da reforma da Previdência. Porque como foi criado o FUNPRESP pela Dilma, em 2012, depois foi implementado em 2013, ela quebra a solidariedade dos trabalhadores aqui. Todo trabalhador que entra no serviço público a partir de 2013, ele entra pelo FUNPRESP e ele não faz mais contribuição coletiva. A solidariedade entre nós acabou. Ele só faz contribuição individual, é a capitalização. Só que a capitalização do servidor público é diferente do que o Paulo Guedes está querendo colocar. A nossa funciona a partir do teto do INSS 5.800. Aquele que quer propor é a partir do salário mínimo. É baixar o teto, porque hoje você tem o cara que ganha 15 mil, ele começa a pagar a previdência social em cima de 5.800. Então você já tem uma descapitalização da previdência, porque o cara ganhava 15, ele tinha que pagar 11% em cima de 15, não, agora ele paga 11% em cima de 5.800. Os 10 mil que ele, 9 mil e pouco que ele ganha mais, ele vai ter que ter previdência complementar. Então o próprio Estado descapitalizou o servidor público, o serviço público, com a criação do FUNPRESP. Não seria meio a meio? Tipo assim, o que excede do teto, aí a gente paga, não seria isso? Eu não entendi isso. Sim, o servidor público é o seguinte, uma pessoa que ganha salário de 10 mil, vamos supor, você vai até 5.800, que é o limite da Previdência, você paga 11%. O Rio Previdência. No caso de você do Rio Previdência, no caso da gente é a Previdência especial. Vocês já são 14, já aumentou, não é mais 11. 14,28. Nós somos 11,22. Eles querem que a gente se iguale a vocês. É isso que é proposta. Então o que acontece? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, tipo assim, no FUNPRESP o servidor passou a contribuir só para capitalização. Não. Para capitalização, não, o que eu falei é o seguinte. O servidor que ganha 10 mil entrou no serviço público a partir de 2013. E eu estou antes de 2013. E eu continuo contribuindo 11% em cima do meu total salarial. E o governo paga 22%. Então a minha geração, as pessoas que estão antes de 2013, pagam 22%, mais ou menos 33%. O patrão e o empregado. O servidor público que entrou na capitalização, ele paga 11% até o limite do INSS. 11%. O patrão, que é o Estado, paga 22%. E a diferença, ele paga a previdência complementar, que seria até no máximo 8,5%, e o Estado vai pagar 8,5%. Aí tem que ter uma fé, porque tem que ser religioso para você aceitar, rezar, e que daqui a 30 anos exista essa capitalização, esse banco exista. Se vocês pegarem nos últimos 10 anos, quantos bancos já sumiram? Estou falando de 10.
Vários bancos. Então, é isso que nós estamos caminhando. Mas esse fundo, a ideia é fechada, ainda tem umas ideias que querem agora, Mas a ideia dessa privatização, dessa reforma da Previdência, não são para os bancos daqui, são para os bancos estrangeiros. Não, mas banco é banco, fala assim, tanto, qual é o banco que é daqui? O Santander é de fora, daqui. Tem uma opção de banco que tem capital nacional, mas não é nacional, pode ser. Sim, mas a ideia é trazer mais bancos para cá. Sim, abrir tudo para isso. Deixa eu falar de alguma coisa. Ó, como a gente tem a emenda constitucional, o setor público de um modo geral, não vocês estaduais, mas nós federais, já foi feita a reforma da Previdência para a gente. O que eles querem é aprofundar. Porque é o seguinte, até 1900... A nossa também. 2003. Nossa também foi Então, feita. e o de vocês está feito a partir de uma lei complementar que está ali. Olha, 2003... fez essa reforma. Então, 2003, até 2003, os servidores públicos tinham a integralidade e a paridade salarial. Aí quando vem a emenda 41 do Lula, acaba com isso. Aí cria um outro servidor público que ganha a média das 80 maiores remunerações. E depois veio a Dilma e acabou e colocou a previdência complementar. Né? Tem uma coisa ali que é dramática, assim, dramática, não sei nem se acho que é pior do que dramática, mas é o seguinte, aquela lei da pensão, cara, aquilo dali as pessoas não param para pensar. Antes daquela lei que a Dilma fez, o trabalhador público ele tinha a pensão vitalícia. Com essa lei que alterou as pensões, sabe o que aconteceu? Primeiro você tem que ter 2 critérios iniciais para você ter direito à pensão. Você tem que ter 18 meses de contribuição e 22 de união estável. Esses são os 2 critérios iniciais. Se você passou por esses 2 critérios, você tem direito à pensão. Você não, quem morrer, quem ficar vivo. E aí, criaram uma tabelinha dependendo da tua idade, 21 a 26 anos, você tem direito à pensão de 3 anos. Depois 6 anos, 9 anos. Aí quando chegar aos 43 anos, tem 20 anos de pensão. Aos 44 é vitalício. Aí o IBGE diz que a mulher vive mais do que o homem, então a mulher vai ficar com a pensão. Aos 43, com 20, dá quanto? Aos 63 anos ela perde a pensão. E ela nem sabe, que a maioria das vezes não sabe. Aí ela vai receber o pagamento dela no mês. Quando chegar no outro mês, ela foi lá, o dinheiro não entrou. Aí eu vou botar no IBGE, então vou no tribunal de reclamar, não entrou meu dinheiro, o que aconteceu? A senhora não sabia não, era até o mês passado, acabou. A senhora agora acabou a mamata, a senhora vai procurar um emprego. É isso que vão falar, porque é isso que aos 63 anos. Isso não é a reforma da Previdência, já está aí. E aí você tem 3 leis complementares ali que são nefastos para vocês, servidores públicos estaduais, e para nós, servidores públicos federais. Mas aquelas leis ali são bastante enganosas, sabe por quê? Porque quando eu falo de lei que renegocia a dívida do Estado, eu que sou federal, falo assim, se é do Estado é como vocês são estaduais, eu não sou estadual. Só que aquela lei não foi aprovada na LERJ, ela foi aprovada no Congresso Nacional, a lei complementar federal. E essas leis aqui, elas alteraram muitas coisas. Uma das coisas que foi alterada, que a lei 148 fez, e a lei de baixo 156 alterou, tem uma redação que era a seguinte: despesa com serviço público. Essa redação foi substituída por despesa de pessoal. E o que significa isso? Para a maioria das pessoas não significa nada. Só que significa muita coisa. Quando eu tinha despesa com serviço público, eu tinha uma certa despesa. Quando eu botei despesa de pessoal, agora eu tenho ativo, aposentado, pensionista, terceirizado, tudo despesa de pessoal. Aí quando entra a despesa de pessoal, eu me reporto à lei de responsabilidade fiscal, que diz que o Estado pode gastar 60% da receita corrente líquida e a União 50%. Significa que rapidamente eu alcançaria o teto da lei de responsabilidade fiscal e a possibilidade de demissão dos servidores públicos. Os servidores não olham para isso. Dentro dessa lei aqui, essa lei aqui, 159, que é a última agora que fez a negociação aí salvamento, porque na realidade não existe um plano de salvamento do Estado. O que está acontecendo? Você tem uma moratória por 3 anos. E na lei está escrito assim, você vai ficar 3 anos sem pagar o serviço da dívida, mas depois você vai corrigir monetariamente tudo isso. Não é esse governo que vai pagar, o outro vai. E nós somos parte do Estado, e nós vamos pagar. Dentro dessa lei aqui tem uma coisa que é nefasta. Você lembra que no ano passado o pessoal da saúde do Estado conseguiu um plano de carreira?
eles foram para a LERJ, lutaram, conseguiram um plano de carreira, votaram, foi a sanção do PESão. O PESão vetou alguns artigos, principalmente os financeiros, voltou na LERJ, a LERJ derrubou todos os vetos e o plano de carreira não entrou em vigor. Por quê? Você sabe por que ele não entrou? Porque nessa lei aqui tem um conselho de supervisão com 3 pessoas do Ministério da Fazenda, dos órgãos de fiscalização do Estado, que tem mais poder do que o governador e do que os deputados, porque eles têm assim a financeira e eles dizem que não tem dinheiro para pagar o plano de carreira dos servidores da saúde. Eles acham muito importante, mas o dinheiro não é o suficiente. Tem uma outra lei. Vocês viram que semana passada... Por que eu estou colocando tudo isso para vocês? É porque é isso que nós temos que discutir, o Estado brasileiro. A reforma da Previdência está inserida nisso, ela não é o centro dessa brincadeira. Ela é um elemento. Claro que ela tem um impacto muito grande, porque todo mundo entende isso. Quem está trabalhando, quem não está trabalhando, mas ela não é o elemento central. O elemento central é a destruição do Estado brasileiro para pegar aquele 1,6 trilhão no mínimo e dar para o sistema financeiro, aumentar o pagamento da dívida. Por isso que estão aumentando para 400 bilhões. Da onde é que foi? Sabe o que é LOA? Lei orçamentária, que eu estou me comprometendo com o sistema financeiro a pagar 400 bilhões a mais de dívida. Da onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Das políticas públicas. Por isso, nós estamos sujeitos ao apagão estatístico, ao apagão científico, educacional, ambiental e outros. Por quê? Porque se eu não tiver dados consistentes, científicos, eu vou para o achismo e eu não passo a ter nenhuma obrigação de Estado. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, ó, sem nenhum dado consistente, o IBGE hoje prova que nós temos racismo no Brasil. Tem os elementos que mostram isso. Mas se não tiver dados consistentes, o que vai acontecer? Alguém pode chegar e falar assim, não, cara, eu acho que não tem racismo, não. Eu acho que racismo é uma coisa que está na cabeça de vocês. Eu até tenho um amigo que é negro de alma branca, eu até gosto dele, ele é um cara que vive na minha casa, vive comigo. Pô, como é que tem racismo? Aí você passa por achismo, você deixa de ter um dado científico. Os caras não estão de bobeira. Ou vocês pensam que o ataque ao IBGE é o censo do IBGE à toa? O que significa acabar com o censo do IBGE? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Aqui nós temos duas DINs ali, ó. A DIN 2135 e a DIN 2238. A DIN de baixo está mais em evidência agora. Semana passada ela estava. Sabe o que ela fala? Ela fala da diminuição de carga horária, diminuição salarial. E aí, alguém pode falar, mas meu salário ninguém pode diminuir. Não, eles não vão diminuir o teu salário, vão proporcionalizar. Se você ganhava R$1.000 e ganhava tantos por hora, eu vejo quanto significa a tua hora, já que você não trabalha mais, trabalha 4 ou 5, eu vou pegar para proporcionalizar. Não diminui o teu salário, eu não sou tão mal assim. Eu só botei você proporcionar. Agora tu trabalha 6 horas, tu trabalha 4 horas. Tá? Isso é muito grave. Outra coisa que não está tendo discussão dentro do serviço público, porque nós estamos voltados para a reforma da Previdência, é a outra DIN 2135. Você sabe o que é aquilo? Dá uma lida na emenda 19. Vocês deveriam olhar a emenda 19, porque a emenda 19 ela diz muita coisa. A primeira coisa que tem naquela emenda 19, a primeira coisa que tem na emenda 19 é o seguinte: o artigo 21 da emenda 19 ela altera o artigo 167 da Constituição. E o artigo 167 é aquele que eu falei para vocês lá da regra de ouro, lá do financeiro lá. Ele diz o seguinte: quando tiver problema de caixa, está tendo problema de caixa? Tanto nos estados como na União. Então, isso tudo é cenário que a gente cria. Se está tendo problema de caixa, a emenda 19, que é a Constituição, ela diz que eu posso acabar com 20% de cargo em comissões. Se eu não me engano, o Bolsonaro acabou de acabar com cargo em comissões há pouco tempo. E depois, o segundo passo, demitir servidores não estáveis. Será que todo mundo sabe o que é não servidor não estável? A maioria não sabe. Sabe por quê? Porque o cara acha que ele tem 30 anos de serviço público e ele tem estabilidade constitucional. No IBGE, a emenda diz o seguinte: na emenda só diz o seguinte, ó, o servidor público que estava no trabalho público a partir de 5 de outubro, 5 anos antes da Constituição de 83, até o primeiro concurso, não tem estabilidade constitucional. O que significa isso? Significa o seguinte: no caso do IBGE, o IBGE só começou a ter o primeiro concurso depois da Constituição em 97. Então, o trabalhador do 5 de outubro de 83 até 97, que é o primeiro concurso, não tem estabilidade constitucional. Pode ser mandado embora com uma caneta BIC. Não precisa de lei para demitir ninguém. O IBGE é o quê? Fundação? Fundação Federal.
Então, aí um pessoal que tem estabilidade, que fez concurso público e outro que está estável antes da Constituição, fala assim, pô, então é com esse cara aí, comigo não tem nada a ver. Só que eles também não esqueceram disso. Eles falaram assim, se esse servidor não estável não for suficiente, eu demito servidores estáveis também. E está escrito na Constituição, na emenda 19. A cada ano de trabalho eu te pago um salário de indenização. Está lá escrito na Constituição. Não sou eu que estou dizendo, leia a Constituição que vocês vão ver que está lá. A emenda 19 altera, a partir da caladinha ali alterou, a emenda 19 alterou o artigo 39 da Constituição. O artigo 39 da Constituição dizia a seguinte coisa, que a administração pública ela é responsável pelo regime jurídico único e as carreiras. Aí, isso foi 1998. Não tem muita gente que pensa que tem estabilidade? Todo mundo pensa, não só. Eu estou falando de 1998, tirou a estabilidade da gente lá. O regime jurídico onde ele não existe mais, ele só existe por conta de que em 2000 o PT e outros partidos, PDT, se não me engano, mas o PCdoB, entraram com uma ação e conseguiram uma liminar em 2007, que essa DIN que vai discutir o mérito dela a qualquer momento. Já está na pauta do Supremo que pode entrar a votação em qualquer momento. Significa que o Fernando Henrique substituiu a redação que era que o Estado era responsável pelo RJU e criação de carreira por um conselho de remuneração de pessoal, não mais de regime jurídico único. Se o mérito dessa DIN for votado em favor da emenda 19, acabou o regime jurídico único. Significa que acabou o estatutário no caso da União. Aí eles podem criar o que eles quiserem. E aí, ali embaixo, tem dois projetos de leis, um do Fernando Henrique de 98 e um agora bem recente, que é o PLS 116. O PLS 116, ele propõe a demissão de servidores públicos por variação de desempenho negativa. Aí tem 12, se eu não me engano, são 12 itens de avaliação de desempenho que são subjetivas. E aí, qual é o argumento? Fica calmo, porque essa avaliação é para o trabalhador que não quer trabalhar. Como a avaliação é subjetiva, você pode ser muito bom trabalhador, mas amanhã o teu chefe pode querer te ferrar. Depende do interesse que cada governo. Então, mas esse PLS, ele tem um vício de origem. Qual é o vício de origem? Ele é feito por uma senadora, e a senadora não pode propor a demissão de servidores públicos. Mas o outro de cima, que é o projeto Fernando Henrique, pode. Se eu juntar os dois, pegar o que é ruim de cá e trocar lá no outro, eu quebro o vício de origem e abro a possibilidade. Aí você vai olhar no preâmbulo dos dois projetos, eles colocam demitir servidores públicos estáveis. Porque eu já falei, o servidor não estável é só com a caneta BIC. Não precisa de lei para demitir. Eles enfatizam isso no preâmbulo do projeto. Prestem atenção. Pode passar. Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou o cavaleiro do Apocalipse. Só estou alertando vocês num cenário que não tem discussão. Não tem discussão esse cenário que eu vou dar para vocês, que eu quando me chamo. Por que você acha que as pessoas estão me chamando tanto para fazer debate em algum lugar? Porque se fosse para falar da reforma fluminense, talvez eu não fosse a melhor pessoa. Mas tem outras pessoas muito mais capacitadas para isso. Mas esses debates, são poucas pessoas que fazem. Isso aqui é que eu falei, ó, 112 bilhões, e grande parte disso foi salvamento de bancos. Proeste, se lembra do Proeste que salvou bancos na década de 90? Pode passar. Aqui, ó. Não é mais fácil eu falar para mim, para vocês e para a sociedade de modo geral, o que está acontecendo em alguns estados é problema de má governança, de roubo? É isso que eles falam. Ó, aqui tem algumas tem até ilegalidade. Porque é o seguinte, ontem eu estive lá fazendo um debate ali no Conselho de Estatística, e aí tinha uma outra colega minha do IBGE, dividida na mesa comigo, ela foi falar de métodos e tal. E eu coloquei um questionamento que eu falei para ela não responder, mas que era uma interrogação. A primeira interrogação, vocês se lembram que eu falei para vocês que a Lei 9496 de 97, que renegociou a dívida dos estados, ela foi em 97. E aí ela usa o IGPDI, que é o índice indexador, mais 6 a 7,5%. Só que o IGPDI é o índice indexador da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação privada.
Só que 11 anos antes, 1986, o IPCA do IBGE, que é o Índice da Inflação Oficial, substituiu o GPDI como índice de inflação. 11 anos antes, isso significa que em 1986, 11 anos depois, eu vou renegociar a dívida dos estados, os entes federados com a União, eu não uso o índice do IBGE, o IPCA, eu uso o GPDI da Fundação Getúlio Vargas, por quê? Aí vocês vão ver só, vocês sabe o que é a agiotagem? É isso aqui, ó. Aí o Estado a União vai para lá e fala assim, não, o problema é que os Estados não sabem governar. Ó, aqueles 3 estados lá em cima, para Minas Gerais, entre 99 e 2016, pagaram a título de juros da dívida pública para a União, juros de 1.606%. Você sabe quanto foi a inflação desse período? 228. Se eu tirar a inflação daquele 1.606, nós estamos falando de 1.300 e pouco de juro real. Vocês acham que o agiota cobra muito? E os demais estados foram 1.024. Isso aqui é que leva o Estado, além da lei Candir, que descapitaliza o ICMS. Não é só Cabral e Pezão, não se iludam com isso. Isso não é verdade. Claro que eles roubaram, mas eles roubaram a migalha. Eles roubaram os 3%, 4%, 5%. Quem roubou foi esses caras aqui, ó, que estavam... Vocês vão ver, por que eles fazem a renegociação da dívida do Estado em 96? Sabe por quê? Porque antes os Estados podiam emitir título da dívida pública. Só que o capital começou a ficar com medo. Vocês lembram lá do precatório do Pita, do Maluf? Então o grande capital falou assim, eu não posso correr mais risco. Centralizou tudo aonde? Na União. Aí os Estados pagam para a União paga para o dono do capital. Menos risco. Pode passar? Só uma pergunta, esses caras aí estão presos igual o Cabral e Pezão? Não tem nem preso. Eles são donos da prisão, de tudo, como é que eles vão ser presos? Aí vocês lembram aqui que eu comecei falando de um cenário, né, de cenários. O primeiro cenário que está sendo construído é que o Brasil está quebrado. Aí eu peguei, eu e a Auditora Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli, nossos amigos lá, são muito capacitados, é uma pessoa que eu aprendi muito, a Maria Lúcia Fatorelli me ensinou muita coisa. Aí eu pego os dados da transparência na CGU, onde está a Receita da União, eu pego a despesa da União e todos isso aqui executados, tá? Que está no Senado Federal, no Siga Brasil. Quando eu pego receita menos despesa, não tem déficit de 110 bilhões, tem superávit de 480 bilhões. Aí quando você vai para 2016, mesmo nós temos em 2015 um PIB negativo de 3,5, mesmo a gente tendo um PIB negativo em 2016 de 3,6, mesmo assim a gente tem superávit. A receita cai, mas as despesas também caem. E por conta disso sobra dinheiro. No pior cenário, que é 2017, ainda tem 74 bilhões. Agora em 2018 foi 268 bilhões de superávit. 15, 16, 17, 18 somado dá mais ou menos 800 bilhões de superávit. E não déficit. Ah, não tem dinheiro, o Brasil está quebrado. Tá. Você sabe quanto é a reserva cambial do Brasil? 392 bilhões de dólares. Vamos botar 400 bilhões para ficar mais fácil de fazer a conta. Vezes 4, que é o dólar de hoje, nós estamos falando aqui de 1 trilhão e 600 de dinheiro que está no cofre do governo, não é que vai entrar não. Eu preciso ter uma reserva cambial de 400 bilhões de dólares, por que eu não posso ter 200? Se eu fizer 200 bilhões de dólares de reserva cambial e pegar os outros 200 e transformar em real, eu estou botando 800 milhões na economia brasileira. Agora, não é daqui a 10 anos não. Nós temos uma outra conta que eu vou mostrar na frente, pode passar. Então você está falando que o Brasil não está quebrado. O Brasil tem dinheiro. Tem dinheiro. O problema é que não tem Mas é dos bancos. Eles têm que aprovar para ele. Mas é dos bancos. Pode passar. E aí eles continuam. Aqui, ó. Por que eles estão pedindo dotação orçamentária agora? Você sabe por que eles estão pedindo? Porque não tem dinheiro na economia. O dinheiro da economia não está nas possibilidades das nossas mãos. Está na mão dos bancos. Nós temos uma base monetária. Sabe o que é a base monetária? É o dinheiro físico que circula na economia brasileira. Todo o dinheiro circula. É o meio circulante. A nossa base monetária hoje está em 4% do PIB. 280, 300 bilhões de dinheiro circulando na economia.
Você sabe qual é o salário dos servidores públicos da Folha? Dá mais do que 300. Se todos nós, servidores públicos federal, cismássemos no dia do pagamento, tirar todo o nosso salário, a economia não tem dinheiro. Isso é proposital, porque você não tem dinheiro para financiar a economia. Sabe por quê? Porque um país como o Brasil deveria ter uma base monetária em torno de 40% do PIB, não 4%. Vocês vão ver que aquela operação compromissada ali, o que é a operação compromissada? Ó, o nome diz operação compromissada. Eu me comprometi com alguém. Quem é esse alguém? O banco. Você tem a base monetária de 4% e você tem uma operação compromissada, as operações, esse dinheiro, o Banco Central com o Tesouro Nacional chega no caixa dos bancos e pergunta assim, ó, quanto vocês têm acima da base monetária? Aí os bancos falam assim, nós temos 1 trilhão e 200. Aí o Banco Central fala o seguinte, ó, com o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional emite o título, dá para o Banco Central e o Banco Central esteriliza 1 trilhão da economia. Que deveria estar na economia para ser emprestado, porque se estivesse no caixa do banco, o banco teria que trabalhar para emprestar e diminuir juros, concorrência. Mas ele não precisa, porque ele ganha título da dívida pública. E por que é compromissado? Porque daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a tanto dia, eu tenho que devolver esse dinheiro, esse 1 trilhão e 200, com juros de tantos. Nos últimos 10 anos, esses juros, para a operação compromissada, significou 500 bilhões de prejuízo para o país. Nós temos uma outra ali, a conta única que eu falei, ó. Nós temos na conta única do Tesouro 1 trilhão e 200 de saldo. Hoje, vocês lembram para vocês que eu falei da reserva cambial? 1 trilhão e 600. 1 trilhão e 600 com 1 trilhão e 200, dá quanto? 2 trilhões e 800. Eu não estou falando de dinheiro que vai entrar 10 anos, estou falando de dinheiro que está ali, ó. Como é que pode um país que tem 2 trilhões e 800 de caixa está quebrado? Nós estamos andando na economia do mundo. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês o Brasil real do lado ali, ó? O petróleo, o minério, o ferro. Isso é o Brasil. Como é que o país desse pode estar quebrado? O país está quebrado no discurso. E porque eu preciso botar um discurso para poder as pessoas entenderem. Pode passar. Isso aí que eu falei dos 543 bilhões que o Estado do Rio de Janeiro, que na realidade os estados todos devem, né? Somada a dívida dos estados, está em março de 2019. 543 bilhões. Pegou 112, pagou 400, deve 543. Vocês acham que vai parar onde isso? E aí agora veio a lei que renegocia, salva os estados, né? Que pega esse saldo ali, que tem uma porção de ilegalidade e transforma agora aquilo em imposto legal. Pode passar? Isso aqui, aquilo que eu falei para vocês, nós crescemos quase 1 trilhão, né? Na verdade foi aqui nesse pedaço pequeno, mas se você pegar ali em 2016 que foi 4,3 trilhões para 5,4, nós estamos em crescimento de 2016 para até 2019, 1 trilhão do aumento da dívida pública. Onde é que esse dinheiro foi parar? Melhorou as escolas, a estrutura do país, nós pegamos emprestado aonde? Aqui está mostrando o seguinte, aqui é a prova de que há transferência do fundo público para os bancos. Porque é o seguinte, como é que pode o banco ter lucro numa economia que está praticamente paralisada, que não cresce a indústria, o comércio e o serviço? Como é que o banco pode ter lucro? Aqui é a prova. É emissão de títulos públicos e entrega a eles para ganhar a maior ajuda do mundo, sem fazer nada. É isso que está levando o país à bancarrota, não é a Previdência, não é o servidor público. É isso. Aqui, só que isso não tem discussão. Pode passar, por favor. Vocês criam uma cortina de fumaça, né, da corrupção. Aqui eu peguei três setores, né, que a dívida pública, a previdência e o gasto com o pessoal. Ali está o gráfico ali mostrando aqui qual é o vilão da economia. É o servidor? É a previdência ou é a dívida pública? Está ali, o gráfico está ali bem claro. Pode passar. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês da regra de ouro. Isso aqui é o seguinte, nós temos os juros amarelo, que é o que aparece na LOA, na lei orçamentária, que é pago. O exemplo mais clássico aqui é o 2015. Aparece na LOA o pagamento executado de 208 bilhões. Quando você vai para o Banco Central e pega os juros nominal consolidado, esse juro em 2015 foi 501 bilhões, não foi 208. E aí você vai ter a diferença entre 501 e 208, 293 bilhões de juros não pagos. E o que foi transformado? Provavelmente transformado em amortização. Porque é onde eu posso emitir título, eu não posso emitir título para juros. Isso é fácil de entender. Se o banqueiro, o agiota não é assim, o cara fala, não, cara,
Só que a agiota funciona assim, ó. Você tinha que pagar 200 de juros, aí você chegou no dia do pagamento, só tinha 100. Aí tu chega lá chorando pro cara, pelo amor de Deus, toma 100. Eu falo, não, vou aceitar, tu é meu amigo. Aí vai lá na tua casa, pega o teu videocassete, não, videocassete é coisa antiga, pega televisão, carro, o que for, ele pega de você, ainda te dá uma surra, para tu aprender no outro mês não esquecer de pagar ele. O capital faz a mesma coisa com o Estado, só que como ele não pode tomar o carro, ele toma a Petrobras, a Eletrobras, ele toma as estatais. É isso que a agiota faz. Como o Estado está de joelho, não, o Estado está de bruço deitado, ele não tem como reagir. E aí ele é obrigado a aceitar todas as políticas que os caras implementam. Não posso reagir porque eu não tenho autonomia para nada. Pode passar, por favor. Aqui está a prova de que os servidores públicos federais não são o vilão da economia. Aquela parte em verde mais escura ali é o gasto com servidores públicos. A parte que tem um pontilhado e a linha vermelha é o gasto que deveria, máximo da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos muito abaixo, né? Nunca chegamos perto, e aí o cara vai para a televisão e diz que o maior vilão da economia é o servidor público, que gasta muito com o servidor público. Aqui vocês estão vendo, isso aqui é dado tudo oficial, não é dado da minha cabeça não. Eu vou deixar essa apresentação ali, depois vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Pode passar. Isso aqui é aquilo que eu falei do Rio de Janeiro, que era de 15 bilhões, pagou 2 e ficou devendo 13, e aí nós já pagamos já em 2019, 18, quase mais de 30 bilhões e devemos, aí está 62, mas já está em 67, isso é só a dívida com a União. Pode passar. E aqui são os dados do IBGE. E aí eu vou falar por que o IBGE está sendo atacado. O IBGE está sendo atacado, como a Fiocruz, todos os órgãos públicos de um modo geral, porque você está tendo a necessidade de um apagão científico, estatístico, e aquilo que eu falei para vocês. Por quê? Vocês lembram que eu mostrei o gráfico da pizza para vocês no começo? E aí você tem um grande número de orçamento primário da União, onde está o Estado brasileiro, que era 1,6 trilhão. Alguém olha daqui, banqueiro fumando um charuto, fala, pô, vou deixar 1,6 trilhão para políticas públicas. Um dos órgãos que não pode falar é exatamente o IBGE. Porque se o IBGE colocar informações consistentes, primeira coisa, você vai estar comparando o censo de 2020 do Bolsonaro e do Temer com o censo de 2010 do Lula. E aí vocês vão ver que tem uma diferença de políticas públicas. Pode ser quem concorda ou não concorde, mas tem. Hoje você já não tem mais política pública nenhuma. E lá você ainda tinha alguma política pública. Não era nenhuma Brastemp, mas tinha. Né? E além disso, se você não tem dados consistentes, porque parece que os caras falam na televisão da Mares e companhia, porque eles são retardados, eles não são isso é projeto. É você acabar com dados científicos, com discussão consistente, para você botar essa questão do achismo, e a população vai atrás, porque a população não tem informação. Então, se o IBGE não tiver informação, por exemplo, como está sendo cortado a questão do idoso, perguntas de religião, de aluguéis, sabe o que significa isso? Significa que você não tem um dado consciente, você não pode projetar uma política pública. Porque você não tem dado, como é que você vai projetar? Isso é por quê? Porque como eu não quero gastar, eu preciso que não tenha informação para que eu não tenha compromisso de fazer políticas públicas nenhuma. Porque o artigo 6º da Constituição diz que eu deveria cumprir a Constituição, que é o artigo 6º, que é direito à moradia, casa. São políticas públicas que o Estado deveria estar colocando para a sua sociedade, a sua população. Aqui, o companheiro aqui, como é que é o nome dele? Aurélio falou aqui no começo de que nós não devemos aceitar a reforma da Previdência, e é verdade. Nós não podemos fazer emenda numa roupa que está toda rasgada, porque nós vamos estar contribuindo com uma coisa que vai salvar um setorzinho, ou um setor, e vai ferrar a maioria. Ou a gente tem que atropelar e acabar com isso, sem fazer emenda, porque senão nós vamos ser coniventes. O problema do Brasil não é de previdência, o problema do Brasil é de trabalho formal. Aqui o número do IBGE mostra isso aqui, ó. Tá vendo ali, ó? População e idade de trabalho, entre 14 anos e 65. São pessoas em idade de trabalhar no Brasil. São 170 milhões de pessoas. Aí nós temos a população, chamada população economicamente ativa, PEA, 105 milhões de pessoas, mais ou menos.
170 milhões de pessoas em idade de trabalhar, com menos 105, nós temos 65 milhões de pessoas que não estão em lugar nenhum, porque a pé é o cara empregado e o desempregado. Aí nos 65 milhões nós temos aqui o desalentado, nós temos as pessoas que estão vendendo na rua aí, que estão vivendo camelô, a coisa, a informalidade. Você imagine que, pegando desses 65, 30 milhões de pessoas que fossem colocadas no sistema formal de previdência com carteira assinada, sabe o que aconteceu com a previdência no outro dia? O caixa ia crescer. Simples assim, é matemática pura. Não precisa de nenhum. É Paulo Guedes, que vem lá do Chile com um grande economista para poder fazer o que ele está fazendo. Então, o problema do trabalho é da Previdência, não é a questão do envelhecimento. O argumento que muita gente utiliza é o seguinte: em 2060 vai ter mais jovens pagando Previdência do que velhos recebendo. Isso seria um argumento plausível se a Previdência só tivesse duas fontes de custeio. Se só eu e vocês, nós trabalhadores, pagássemos e o patrão pagasse, isso teria consistência. Só que a Previdência, na realidade a Seguridade Social, ela é galgada no tripé: Previdência, Saúde e Assistência, e no artigo 195 da Constituição tem as fontes de custeio, que diz lá que além do patrão empregado, você tem a COFINS, que foi criada para isso, você tem o PIS, PASEP, você tem loteria, você tem o governo para. Então, o argumento que os caras colocam, que vai ter, então, isso é um câncer na sociedade, ninguém pode envelhecer. No serviço público é bem claro de ver. Não é problema demográfico, é problema de concurso. Porque eu tenho 38 anos de IBGE. Eu quero aposentar, vou chegar um momento que eu tenho que aposentar, eu tenho que sair. Não é que eu quero, só que eu queira, não. Eu tenho que dar vaga para outro, eu tenho que sair. E quem é que vai entrar no meu lugar se não tiver concurso? Esse é o problema do Estado brasileiro, é a falta de concurso. E se você tivesse concurso, você teria reposição da mão de obra. Pode passar, por favor. Eu estou já finalizando. Isso aqui são mais várias emendas que foram colocadas ao longo do tempo, por isso que eu falo que não é um governo que é culpado, são todos eles. Não acredite, governo, a gente tem uma ilusão assim, o Estado tem que defender, deveria, mas o Estado não defende a sociedade, o Estado defende o mercado. Tanto é que as legislações todas aí é para defender quem? É você? A mim? Não, é o mercado. O Estado, ele pertence ao mercado, ele é subjugado pelo mercado, ele não tem autonomia. Então, por isso, ele não vai defender a sociedade. Aí vocês veem as várias emendas que aconteceram, cada uma piorando mais a nossa situação, né? Pode passar. Aqui é o que eu falei para vocês, a regra da pensão, que até 43 era 44 vitalícia e até 23, 20 anos, né, que foi modificado. Pode passar. A primeira coisa que a gente tem que entender uma coisa. As pessoas discutem até de forma equivocada. As pessoas discutem reforma da Previdência. Mas eles não estão propondo reforma da Previdência, estão propondo outra Previdência. E o que é Previdência? Vocês já olharam no dicionário o que é Previdência? Previdência é isso aqui, é uma prevenção. A palavra Previdência significa prevenção. Velhice, doença, invalidez, morte, nascimento, filho e tal. Isso tudo aqui, porque a Seguridade Social, ela tem essa base aqui que ela tem que atender. Porque a Seguridade Social ela é Previdência, Assistência e Saúde. Quando eu crio a capitalização e falo que tem que apartar a Seguridade Social, é separar, esses setores nunca mais vão ser atendidos. Você cria a tua capitalização, tá? E quando tu ficar com reclusão, nascimento de filho, então onde é que vai estar isso? Quem é que vai financiar isso? Mas isso aí deveria ser financiado pelo orçamento público. Deveria. Ele é. A Previdência é isso, a Seguridade Social é isso. Mas se eu quebrar, por isso é o seguinte, a discussão não é só simplesmente, porque o discurso é o seguinte: como é que o discurso funciona? Nós que estamos aposentados, quem está aposentado, pensa da seguinte maneira: eu já tenho meu direito adquirido, ninguém vai tirar meu direito. Quem está indo para aposentadoria, está com abono permanente, fala assim: eu também, e fala assim: tá vendo? Você que é novo, o problema é de vocês, eu já fiz a minha parte. É assim que a maioria das pessoas pensa. Todos estão pensando. Não falei que é todo mundo, mas eu falei que as pessoas pensam na sua grande maioria, claro. Tanto é que não pensa assim todo mundo que eu estou aqui. Eu
tenho 38 anos de IBGE, tenho abono de permanência, podia estar na minha casa e não estou. E estou aqui com vocês e eu não poderia estar aqui, eu estou trabalhando. Eu tenho catraca no IBGE, eu vou ter que voltar lá e cumprir hora, eu sou um preso albergado. Eu tenho um tornozeleiro eletrônico, de repente vai passar lá no RJTV mostrando que eu estou com tornozeleiro eletrônico aqui, porque é isso. Eu estou aqui, eu vim para cá para uma hora, eu saí de lá meio-dia, depois eu vou ter que voltar, e essas horas não cumprir, eu tenho que cumprir depois. Mas eu faço isso com satisfação, porque é necessário a gente poder fazer o debate. E aí, como eu estava falando, isso é uma coisa que eles estão colocando para nos separar. Porque o cara que tem o direito adquirido, ele fala, tem o direito adquirido, estou aposentado, então não tem nada a ver. O que não tem, fala assim, essa vai ser eu que sou a bola da vez. Todos nós somos a bola da vez. Porque é o seguinte, a quebra é a quebra estrutural. A quebra estrutural é a seguinte coisa, nós estamos falando de acabar com a Previdência, da Seguridade Social como a gente conhece, para um projeto de nova Previdência de capitalização. Aqui você tem um corte estrutural, sabe por quê? Porque se eu criar uma capitalização, ele fala assim, ó, é só para os novos daqui para frente, tá aí para trás, quem é que vai financiar? Ah, tu tá aposentado, mas vai chegar um momento que o cara fala, cara, eu tenho vontade de pagar você, mas não tem mais ninguém entrando na brincadeira. E aí, como é que faz? Eu vou contar para vocês a história que aconteceu. Não conta para ninguém não. Mas em 1974, no governo militar, coincidentemente, no governo do Ernesto Gás, eles editaram um decreto, lei 6185 em 74, e esse decreto-lei fez a seguinte separação no serviço público. Separou quais eram as carreiras, os setores efetivamente que era o Estado, repressão, diplomacia, fiscalização, as áreas que a gente já conhece, sem relação com o mercado. Isso representava 20% dos servidores públicos. Esses servidores públicos poderiam ser contratados pela CLT, pelo Estatuto. Os 80% que sobraram foram jogados na CLT. Foi quando eles criaram o PCC, que não é o primeiro comando da capital, mas é o Plano de Carreiras e Cargos, na década de 70. E aí, 80% dos servidores públicos foram para essa CLT. E aí os trabalhadores, no caso do IBGE e todo o serviço público, que era anterior a isso, que era o estatutário, eles foram convidados a passar para a CLT. Eu entrei no IBGE em 81, eu entrei na CLT. Só que antes de mim, os trabalhadores eram estatutários. Aí, a opção de passar para cá. Quem não passou para a CLT, foi jogado, sabe o que aconteceu? Quadro de extinção. Vê se parece muita coisa com a gente. Se você, hoje, no serviço público, daqui para frente, não tiver concurso público, quebrar o RJU e criar uma carreira de CLT, o que for, qual é a referência que você tem aposentado com ativo? Nenhuma. Então você não está salvo. Quem pensa que está salvo está enganado. Porque isso vai acontecer. Ou vocês acham que o Paulo Guedes foi para a televisão e falou o seguinte, além dos políticos que roubam, os servidores públicos também roubam. Sim. E aí nós, servidores públicos, ficamos muito injuriados. Aí eu falei para as pessoas assim, vocês olharam nas entrelinhas que ele está falando? Porque é o seguinte, o objetivo dele não é só de desqualificar o servidor público. Expurgar. Não, o objetivo dele é criar um cenário para que a sociedade, quando ele criar a lei para demitir, a sociedade fala assim, é isso mesmo, só tem ladrão no serviço público, tem que demitir. Não é à toa que eles estão fazendo. Eles estão... Mas vamos tentar aí. A própria emenda 19 já criou o princípio da eficiência justamente para isso. Sim, mas... A população hoje já é contra o funcionário. Sim, mas... Não é que a sociedade é contra o servidor público hoje. A gente que é aqui, porque tem gente que é mais idosa aqui, vai entender que nós tínhamos lá Maria Candelária, alta funcionária que botava não sei o que na janela, o outro botava o paletó. Quando é que é isso? Nós estamos falando aqui de construção de cenário completo. Quem é brasileiro? Sabe quem é o brasileiro? Bonzinho, pacato, é aquele cara que foi criado na década de 30 por Sérgio Buarque de Holanda, uma imagem que o brasileiro era bonzinho, pacato. As eleições últimas mostraram que não é bem assim. Nós somos aquele cara que chora a morte do jogador da Chapecoense, e quando eu saio do outro lado da rua, eu lixo um cara no poste porque roubou um pão com mortadela. Esse é o brasileiro. Isso é o brasileiro. E a gente tem isso dentro da gente. Só precisa de um empurrão para ele vir à tona. E aí, algumas pessoas não empurram e ela vem. Por isso nós temos a divisão dentro do país.
Não é à toa que está acontecendo. Ou vocês não prestaram atenção em 2014, quando a Rede Globo botou o mapa do Brasil na eleição de Aécio Neves e Dilma Rousseff, botou o mapa do Brasil e botou assim, ó. Para baixo azul é Aécio Neves, para cima é Dilma Rousseff. PT, comunismo, da cima para baixo é o pessoal que quer o melhor para o país. Tu acha que foi à toa? Não, as pessoas não fazem leitura das coisas. A informação é para isso. A mídia serve para isso. Então pode passar para já estou acabando. Aqueles que ficou branco, mas aqui é os elementos estruturais. O elemento estrutural que tem aqui é exatamente a questão da capitalização. Uma coisa que, olha só, uma coisa que vocês vão lembrar. O governo Temer fez uma PEC também, não fez? Só que a PEC do Temer não era igual a do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a PEC do Temer, ela só tinha o corpo do projeto, da lei. A PEC do Bolsonaro, ela tem o corpo e tem as medidas transitórias. O que significa isso? Significa que, mesmo que eu queira colocar leis complementares para tirar da Constituição, no outro dia já está valendo. Porque são leis que foram feitas por transitórias. Enquanto eu não fizer uma lei complementar, no outro dia ela já vale. Até mesmo a emenda. Se a emenda que alguém fizer e eu não quiser que essa emenda vá para frente, eu aceito a emenda e depois eu atrelo essa emenda a uma lei complementar. Porque não é uma lei complementar, são várias leis complementares que virão. Não é uma lei que vai fazer tudo, não. Vamos pegar setores e se a tua proposta de emenda não for aquilo que eu quero, agora eu aceito. Não, cara, não, é isso, a gente aceita, a gente faz o acordo, a gente aprova a PEC. Aprovou a PEC, agora vamos ver quem tem garrafa para vender. Tá? Ou seja, na ausência da lei complementar, então a eficácia é imediata. Sim, é transitório. Enquanto não tem lei complementar, vale o que está escrito. Aí o efeito transitório, ele fala assim, ó, vai ter que ter uma lei complementar. Tá, enquanto a lei complementar não vem. Inclusive, a gente tem essa certeza na própria emenda do Lula, quando criou o FUNPRESP. Foi em 2003 que foi criado o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos. Só que dizia que tinha que ter uma emenda complementar. Quando é que veio? Em 2012. Aí foi quando a Dilma fez o FUNPRESP e começou a efetivar em 2013. Tá? Mas ele nasceu em 2003, na emenda 41. Pode passar? São questões paramétricas, né? Que são só mudanças dentro do que já existe. Uma questão que é gravíssima é a questão da aposentadoria especial. Porque hoje a aposentadoria especial você não tem que provar o efeito, mas na PEC você vai ter que provar. Se você recebeu insalubridade e tal, e além disso não tinha idade mínima, agora tem. Tanto é que a professora é a mais prejudicada nos especiais, que ela vai aumentar para 60 anos. Né? O homem já era 60 anos, então não vai ter muito que aumentar, mas a mulher, a professora vai. Né? E tem outros setores que estão querendo entrar. Eu estava em Brasília essa semana, dia 29, tinha uma audiência pública sobre o IBGE, e lá estava o pessoal, os guardas municipais, tentando entrar nas questões especiais. Então, cada um vai ir lá e bota a sua questão. Que se dane o resto. Eu tenho que ter especial. Pode passar? Isso aqui é como é que vai ficar os pontos, né? Você vai ver que nós vamos chegar os homens a 105 anos e as mulheres a 100, né? Tempo de contribuição e tempo de trabalho. E aí é preciso ter fé. E tem que ter fé, porque é o seguinte, é muito fácil enganar as pessoas, cara. Vocês já viram que na PEC, ou se for na PEC, na justificativa do Paulo Guedes, tem lá o itens 50 e 51. Porque é o seguinte, os caras falam assim, não, os ricos têm que pagar. Os ricos têm que pagar. Tem que pagar, mas quem é rico tem que pagar. Aí o Paulo Guedes definiu quem é o rico. Todos vocês estão aqui são ricos. Porque ele falou lá, ó, o rico, vírgula. Aí fala alguma coisa, depois fala assim, que ganha em média R$2.300, esse é o rico. Mas nós entendemos a palavra rico, o cara do Itaú, o cara coloca uma palavra que a gente idealiza outra questão. Eu acho que o rico é o cara do Itaú, da Rede Globo, mas ele está dizendo que o rico é quem ganha 2.300. Ele próprio. Né? E o pobre é aquele que ganha até 1.200. Tá? E a questão, por exemplo, de quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Tá, aí o cara sai de 7,5% do cara que ganha salário mínimo de 8% para 7,5%. Diminui
meio por cento. Meio por cento em cima do salário mínimo significa R$5. Aí ele tirou R$5 da tua contribuição e aumentou 5 anos de trabalho. Porque era 15 e passou para 20. É justo. É justo. Ainda coloca questões na Constituição que não existe. Não existe na Constituição o termo miserabilidade. Só que agora vai entrar. Sabe o que é miserabilidade? Significa que uma pessoa que ganha 1/4 do salário mínimo, vou estar acabando já, que ganha 1/4 do salário mínimo, hoje R$250 mais ou menos, ela, na PEC ali, ela só pode, se ela tiver um filho, alguma pessoa que ganha outro salário mínimo, não pode, porque vai ser 2. E se tiver 2 pessoas que recebam o BPC, também não pode, porque são 2 salários mínimos. Aí quando tu vai fazer a média da família, vai dar mais do que 1/4. Aí a pessoa não pode. 2 pessoas que recebem benefício não vão poder. Só um. Pode passar. Depois a advogada vai falar melhor sobre essa questão. Isso aqui é importante a gente entender o seguinte: o que é capitalização? Isso aqui tem 4 fundos de pensões, 3 fundos de pensões que eu peguei. E para a gente fazer a relação do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, a relação é lá fora, não é aqui dentro só. Lá fora, aconteceu em 2008, 2009, aconteceu o que lá fora, nos Estados Unidos? Vocês lembram o que aconteceu? Crise financeira. E na Europa, crise financeira em 2010. E a partir dessa crise financeira, sabe o que aconteceu no Brasil? Foi uma marolinha, mas nós estamos pagando a conta. Lá, naquele momento, os fundos financeiros foram obrigados a aplicar em derivativos sem lastro. São papéis sem cobertura. Porque nós estamos falando aqui de um PIB mundial em torno de 90 a 100 trilhões de dólares. E nós temos papéis flutuando por aí, sem lastro, 10, 15 vezes mais. A economia é muito frágil. Por isso você tem a crise do capital. A crise do capital é o quê? É você criar a crise para você poder capturar o meio ambiente que transforma o petróleo e o ferro em capital de verdade. Porque o que eles têm é fictício. É tudo fictício. Então nessa crise aqui, eles tiveram que injetar 16 trilhões de dólares na economia dos bancos para não quebrar. Os bancos eram grandes demais. E nesse período, ali, tem aquela resolução do Conselho Monetário Nacional 3792, que autoriza as empresas fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensões fechados, a aplicarem derivativos sem lastro. Que é exatamente esses papéis que não têm cobertura lá nos Estados Unidos, que foram levados para o chamado bad banks. Não que bancos fossem bons, mas tem os bons bancos chamados bad banks, que guarda todos os papéis sem lastro nenhum. E aí vocês vão ver que quando eles começaram, e a mídia nos convenceu de que os fundos de pensões quebraram porque teve roubo do PT e má governança. Teve sim, mas não foi isso que quebrou. O que quebrou foi exatamente a obrigação de ter que aportar esses papéis sem lastro nenhum. Para vocês verem o que eu estou falando, o Paulo Guedes disse que o dinheiro que vai entrar na capitalização vai ser usado para melhorar a economia brasileira. 90% do título, da carteira de título do Funpresp é título da dívida pública. Onde é que esse dinheiro entra na economia? O que ele produz? Título da dívida pública é só para banqueiro. Vai melhorar a vida dos banqueiros, não a nossa. O dinheiro não vai entrar na economia, vai sair da economia para entrar na mão dos bancos. Então isso aqui é só um cenário para você ver como é que... E aí o que acontece? Vocês lembram que na PEC diz o seguinte: se houver problema de liquidez, nós temos que fazer aporte extraordinário. Vocês aqui no estado, eles já propuseram mais 8% especial, vocês lembram? Não conseguiram passar, mas ia chegar a 22%. Mas pode ser que consiga no futuro. A reforma prevê. Então, a gente, o que eles estão propondo é isso. E esse pessoal aqui, nesses fundos aqui, estão tendo que fazer aporte financeiro. Quem paga meu engenheiro aposentado da Petrobras, ele tem que fazer um aporte por mês de 2.000 e pouco, para poder manter o fundo de pensão e continuar recebendo. Pode passar para finalizar? Essa é a conclusão que nós temos da auditoria, né? Por isso que a gente coloca que o cenário tem que ser discutido mais amplo. Mas não pode ser um cenário localizado, senão a gente não consegue entender o que está acontecendo. E a gente vai ser iludido com a reforma da Previdência, porque muitos de nossos setores vão fazer emendas. E vão salvar alguns setores e nós vamos ficar com a pior parte da brincadeira. Salvar entre aspas. E aqui na auditoria nós estamos pedindo o cumprimento da Constituição, que é o artigo 6 dos atos de possíveis transitórios,
Nós temos uma DPF, uma questão de preceitos fundamentais, né? 59 que a OAB fez questionando a questão da dívida pública, rever essa reserva monetária, se a gente precisa de 400 bilhões mesmo, ampliar o investimento real no país, garantir serviços de qualidade, atender direitos humanos e lutar contra as reformas neoliberais. Tá? Então, e transparência nas contas públicas. É isso que eu tinha para falar com vocês e estou aberto ao debate.